Amanhã, e também a presença do seu Ismael, porque foi motivo de oração, nós oramos muito para que ele estivesse aqui, e ele testemunhou do livramento de morte que Deus deu a ele, né? E assim ele já cria em Deus, assim ele pode crer mais ainda. Eu quero falar um pouco sobre o significado de arrependimento, porque a gente às vezes fala, eu me arrependo, e todo mundo sabe que para ser perdoado os seus pecados você precisa se arrepender, né? Confessar, se arrepender. Mas há uma diferença, tem gente que acha que está se arrependendo, mas ela está só com peso na consciência. Então, o arrependimento, ela é uma mudança profunda de mente e de coração, que leva a uma mudança na direção da vida. Então, o arrependimento é uma mudança profunda, é a famosa metanoia, uma mudança profunda na mente, no coração, que leva a mudança de rota, mudança da direção de vida, afastando-se do pecado e voltando-se para Deus. Então, o arrependimento ele vai agir na minha mente, no meu coração, e vai me convencer. O papel do Espírito Santo, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é uma mudança na minha mente que vai me fazer entender que eu errei e preciso converter o caminho, pegar a rota certa, deixando o pecado e voltando-se para Deus. Não é apenas um sentimento de tristeza, uma ação que envolve reconhecimento do pecado, uma confissão pela tristeza. Ela é uma confissão pela tristeza sincera, porque às vezes a gente fica triste porque pecou e vai falar com Deus, mas não é uma tristeza porque eu estou triste porque pequei contra Deus. Eu estou triste pela consequência disso. Eu estou triste porque magoei alguém. Percebe? Eu fico mais triste porque magoei alguém do que porque eu pequei contra Deus. Principalmente se é alguém que é amigo, aí começa a perder a amizade, a pessoa se afasta, um relacionamento fica balançado, a gente fica triste. Então eu vou e falo, Deus me perdoa, eu magoei fulano. Mas eu gosto sempre de lembrar de Davi, que mandou matar Urias depois de ter usado a esposa de Urias e planejou a morte de Urias. Então ele cometeu vários pecados num ato só, mas quando ele foi confessar o pecado dele, ele disse para Deus, eu pequei contra ti somente, porque o pecado não é contra o homem, é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. O que é o pecado? É aquilo que é contra as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Se eu saio fora do caminho, fora da lei de Deus, eu estou pecando contra Ele. Então não adianta me arrepender e ir lá pedir perdão, porque eu estou triste com a consequência daquilo, porque eu estou com medo, se Deus não me perdoar, o que vai ser de mim? A trombeta tocar, eu vou ficar... Obrigada. Então, entenda que arrependimento precisa mudar a sua mente. Você precisa ter uma tristeza verdadeira por ter pecado contra Deus. É para você pensar assim, Deus fez tudo por mim, é tudo para mim. Ele deu Jesus para morrer na cruz por mim. O Espírito Santo todo dia habita em mim, está comigo. A palavra de Deus está aí. Deus está sempre disponível, sempre pronto a me ouvir. Se eu orar, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo dispostos ali me ouvindo. E eu fui lá e magoei o Espírito Santo, entristeci, que a Bíblia diz que a gente entristece o Espírito Santo. Ele habita em nós. É essa tristeza que tem que gerar dentro de você. A Bíblia diz que é um coração quebrantado, Deus não resiste. Então o seu coração vai chegar quebrantado, de fato arrependido, e entendendo que aquilo está errado, e você vai lutar em Deus, orando para não fazer mais aquele pecado. A gente vai errar todos os dias, mas aquele erro que você caiu de novo, que você viu que doeu, que entristeceu o seu coração por amor a Deus, sua tristeza foi por amar a Deus, você vai clamar ao Senhor para conseguir sair desse caminho, se afastar desse caminho. Deu para entender o que é arrependimento? Todo mundo entendeu? Então o tema da mensagem de hoje é: arrependei-vos, raça eleita. Não é raça de víboras, é raça eleita. Arrependei-vos, raça eleita.
A diferença eu já falei para vocês, né, do que é o arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno é por amor a Deus. Agora, eu quero falar hoje sobre 2 arrependimentos, são só 2 tópicos, são 2 tipos de arrependimento. Um é se arrepender pelo que faz ou fez, e o outro é se arrepender pelo que não fez ou que não faz. São esses 2 arrependimentos, um pelo aquilo que faz e o outro pelo que não faz. Então, para começar, vamos ler, o tópico 1 é o arrependimento pelo que faz, vamos ler o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A primeira carta do apóstolo Pedro está lá no final da Bíblia, mais perto do Apocalipse do que do Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Como a gente está sem slide, eu estou lendo na versão ARA, tá? Quem quiser, quem está olhando pelo aplicativo, eu estou na versão ARA. Diz assim o texto: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que ele começa dizendo vós, porém? Porque Pedro vem aqui contextualizando sobre um povo que não era uma raça eleita, eles viam Cristo como pedra de tropeço, eles não aceitavam a palavra, o evangelho, e por isso Pedro vem dizendo, mas vocês, porém, são raça eleita. O que é uma raça eleita? Assim como o povo de Israel foi eleito lá, Deus criou uma nação, Deus criou um povo para si, para ele chamar de meu povo, o povo de Israel, para que o nome de Deus fosse glorificado, santificado diante de todas as nações. A raça eleita do Senhor somos nós, a quem ele salvou. Ele diz, o texto diz que é uma pré-eleição, já lá antes do mundo acontecer, ele já tinha escolhido quem teria salvação. A salvação é para todos. Jesus deu a vida dele na cruz para todos nós sermos salvos. Mas quando você olha para o mundo, todas as pessoas que estão no mundo, elas não têm salvação porque não creram em Jesus, não entregaram a vida. E crer em Jesus não significa acreditar que ele existe, porque a Bíblia diz que até o diabo crê em Jesus e treme. E ele treme mesmo porque ele é submetido ao poder de Deus, tanto que no livro de Jó a gente vai ver Jó querendo tocar, o diabo querendo tocar em Jó, e Deus dando permissão, mas deu um limite para ele. Então o diabo é servo de Deus, e ele crê e treme. Então crer em Jesus não é só dizer eu acredito, eu creio, eu sei que ele existe. Crer em Jesus é ter uma vida de renúncia, é acreditar que ele realmente te salvou, te redimiu dos seus pecados, te justificou, e por isso você vai abrir mão de tudo aquilo que atrapalha a sua caminhada com ele. O que é que ele te peça, o que quer que ele te peça. Tem textos na Bíblia dizendo que é para deixar pai e mãe, que é para deixar os tesouros, como ele falou para o jovem rico, vai, vende tudo que tem, vem, segue-me. Aquilo que te impede, se é um namoro que está te impedindo de seguir a Jesus, seu coração está dividido e está mais no namorado ou na namorada do que no Senhor Jesus, você tem que abrir mão. Tudo que impede você de ser totalmente de Jesus, de se entregar totalmente para Ele, você deve abrir mão, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Nós acabamos de ler, raça eleita, nação santa, povo adquirido, você é propriedade exclusiva de Deus. E por que você é propriedade dele? Porque você foi comprado pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Ele pagou um alto preço quando ele derramou o sangue dele. Você foi comprado e é propriedade exclusiva de Deus, o eleito do Senhor. Amém? Deu para entender até aqui? Então, nós vamos ler agora para continuar a entender essa parte do que é esse arrependimento por aquilo que eu não fiz. Digo, por aquilo que eu fiz, a gente está no tópico 1. Tem alguns textos que nós vamos ler que vai mostrar por que o cristão tem que se arrepender por coisas que ele faz. Então vamos começar com Gálatas. Gálatas é uma carta do apóstolo Paulo, está lá no Novo Testamento, é uma das primeiras cartas, depois do Evangelho, Atos, aí você já vai achar as cartas de Paulo. Então Gálatas capítulo 5,
Vou ler os versículos 24 e 25. Gálatas 5, 24 e 25. Diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, que foi o que eu acabei de dizer. Crucificar a carne não é que você vai lá na cruz e se crucificar. Crucificar a carne é matar o seu eu, o seu ego. Se o seu eu está dizendo que é para você roubar e você crucificou a sua carne, você não vai roubar. Se o seu eu está dizendo para você adulterar e você crucificou a carne, você não vai adulterar. Se o seu eu está dizendo para você ver pornografia e você crucificou a sua carne, você não vai ver pornografia. Estão entendendo o que é crucificar a carne? Então, os que são cristãos de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que é concupiscências? É desejo desenfreado da carne. Então, o texto de Paulo está dizendo que os que são de Cristo crucificaram esse desejo com as paixões, a concupiscência, toda aquela vontade de pecar, de viver pela carne. Eu quero beber, eu quero fumar, eu quero me drogar, essa coisa da carne do mundo. Aqueles que são de Cristo crucificaram isso. E a gente tem uma relação no capítulo 5 de Gálatas que fala, eu nem ia ler, mas o Espírito Santo está aqui me guiando para ler Gálatas 5, deixa eu abrir aqui com vocês. As obras da carne, para caso você tenha dúvida, o que é essa obra da carne que eu tenho que crucificar? Então está lá no texto que fala do fruto do Espírito. Ora, Gálatas 5, versículo 19 e 20. Gálatas 5, você já estava aí em Gálatas 5, versículo 19 e 20 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Veja que ele fala aqui de prostituição. E ele falou que isso são uma das coisas, né? Tem muito mais coisas de obra da carne. Prostituição, aí você pode, de todos que estão aqui, dizer, não, prostituição não encaixa. Só que a Bíblia também fala que quando a gente é conivente com o pecado, a gente também peca. Então, se você está assistindo pornografia, ou vendo na revista, vendo no celular, vendo no filme, você está sendo conivente, apoiando o pecado de prostituição, porque pornografia, os filmes eróticos, pornográficos, aquelas mulheres e homens se vendem o corpo, ganham dinheiro com aquilo. Você está ajudando, inclusive, a manter um comércio, um negócio que ganha-se muito dinheiro usando o corpo das pessoas. E as pessoas se vendem por dinheiro. Então, se você acha que o pecado, que vê pornografia, não há nenhum pecado nisso, se você for casado, já há 2 pecados. Um porque você está sendo conivente com a prostituição, e o outro porque você está adulterando. Você vai dizer, não, mas eu não estou fazendo nada com a pessoa. A Bíblia diz que quando você olha com desejo, você já está adulterando. Imagina você vendo um filme e sentindo coisas que não era para você sentir, é para você sentir pela sua mulher ou pelo seu esposo. Então isso está dentro das obras da carne. Por alguma razão, isso não estava no script, por alguma razão Deus trouxe essa palavra. Então examine o seu coração e veja onde mais você comete pecados que você nem achava que era pecado. Seguindo aqui o texto, nós lemos Gálatas 5, 24 e 25. Eu li o 24, vamos voltar para lá então. Gálatas 5, já lemos o 24, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E agora o 25 diz: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, se eu vivo no Espírito, se eu digo que sou cristão, se eu digo que o Espírito Santo habita em mim, eu não preciso nem dizer, porque se eu sou cristão e o Espírito Santo habita em mim, se eu ando no Espírito, se eu vivo no Espírito, eu tenho que andar nele. Vivendo a liderança pelo Espírito Santo, que é o tema desse mês. Então,
Qual liderança que eu devo viver pelo Espírito Santo? A liderança da sua vida. A minha vida deve ser liderada pelo Espírito Santo. Lembra? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, o Espírito Santo guia a minha vida. Eu não posso tomar decisões do jeito que eu quero. Te oferecem alguma coisa que lhe dá uma vantagem. E você vai lá e resolve e faz. Você precisa consultar o Espírito Santo. Esses dias eu estava falando com uma pessoa que recebeu um laudo médico e vai ter alguns benefícios. Entre eles passagem gratuita de ônibus. E eu falei assim imediatamente, tinha um povo reunido, pessoas que poderiam se beneficiar disso, que andam com ele. Eu falei, a passagem gratuita é direito seu, só seu. Então você não pode emprestar o cartão para outras pessoas, porque você vai infringir uma lei. Isso são coisas que passam sem a gente ver, é normal, para o mundo é normal. Você pegar um cartão que não é seu, que alguém recebeu de benefício, porque ele tem direito, é pela lei, e você fala, não, vou usar, ele não está usando, eu vou usar, mas você tem aquela deficiência, você tem aquele problema que garantiu aquela pessoa aquele cartão, não tem, então não é seu. Isso é errado, isso é imoral, isso é contra a lei, isso é contravenção. E depois a gente vai lá e fala do governo que é corrupto, mas isso é corrupção. Estão entendendo? A coisa é muito sutil. É muito sutil. E nos últimos tempos o diabo vem mais sutil ainda, vem ganhando a gente de uma maneira que a gente nem se percebe. Então, antes de você fazer qualquer coisa, consulte a Deus. A sua liderança, a sua vida deve ser liderada pelo Espírito Santo de Deus. Pergunte a Deus se aquilo é da vontade dele, se o emprego que você vai trabalhar é da vontade dele, se mudar de cargo é da vontade dele. O que quer que você vai resolver na sua vida? Peça a direção para o Espírito Santo. Mas tudo que eu for fazer, eu vou pedir direção para o Espírito Santo? Sim. Ou você pode não pedir e quebrar a cara. Aí a escolha é sua, né? Você pode se dar bem e feliz porque o Espírito Santo sabe o que faz, ou você pode fazer do seu jeito e quebrar a cara, e lá na frente perceber que tomou a decisão errada e se arrepender. Aí entra o arrependimento. Mas esse arrependimento é porque você pecou contra Deus deixando de consultar o Espírito Santo, ou é porque você quebrou a cara? Hoje eu quero trazer vocês a reflexão do arrependimento. Olha como a gente se engana fácil. Eu não consultei o Espírito Santo aqui, tomei uma decisão errada, mudei de emprego, de cargo, alguma coisa que eu fiz na minha vida e lá na frente deu errado. Aí me bate um arrependimento, eu não devia ter feito isso. Mas esse arrependimento é porque você pecou contra Deus. Por que eu pequei contra Deus? Porque você deixou de ouvir a voz do Espírito Santo, que é seu guia, que te comanda. Ele é o Senhor da sua vida. Ou ele é ou ele não é. Se ele é o Senhor da sua vida, você tem que consultá-lo e fazer o que ele manda. Então lá na frente você quebra a cara e você se arrepende. Mas não por amor a Deus, não porque você se arrependeu de ter desobedecido a Deus, mas por causa da consequência. Estão entendendo a diferença? Está todo mundo entendendo que isso é de suma importância, que isso vai mudar a sua relação com Deus, sua vida de pecado e de confissão de pecado. Às vezes você fala, mas eu estou lendo, eu estou estudando, estou indo para a igreja, eu estou isso, estou aquilo. Não é à toa que o texto da ceia diz, examine-se o homem a si mesmo. Porque tem muitos pecados ocultos que a gente não percebe que é pecado. Tanto assim que Davi orou, me perdoe os pecados que me são ocultos. Davi pediu isso, é real. Tanto que ele pede para que o coração seja sondado. Ele pede, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então a gente é enganado. A Bíblia diz em Jeremias, o coração do homem é enganoso e terrivelmente corrupto. Então não ache que está tudo certinho, jamais estará. Sempre a gente vai pecar. A gente vai se trabalhando, sendo trabalhado em Cristo, de glória em glória, até que Ele venha. E vai se arrependendo. Mas aí que está o ponto, por isso que eu estou insistindo nisso.
a gente vai se arrependendo. Porém, você pode correr o risco de a trombeta tocar e você não subir. Ou chegar lá e ouvir: apartai-vos de mim que eu não te conheço. Mas por quê? Uma vida de retidão, de busca de santidade. Mas será que os arrependimentos que você teve foram porque você ama a Deus e se entristeceu em ter pecado contra Deus e foi lá e confessou o pecado, reconheceu o pecado, confessou e se arrependeu de verdade? Ou você está arrependido porque você se deu mal na vida? E aí você se arrepende e vai lá: Senhor, me perdoa, não era para eu ter feito isso. Mas tem genuinidade nesse arrependimento? A menos que você seja extremamente sincero, quebrando seu coração e diga: Deus, eu fiz errado, eu quebrei minha cara, eu estou arrependido, só que eu gostaria de estar arrependido por ter pecado contra o Senhor, mas na verdade o que trouxe arrependimento em mim foi ter me dado mal. E eu venho te pedir perdão por isso, porque eu quero me arrepender por ter pecado contra o Senhor. Aí você está com o coração quebrantado. Aí você está reconhecendo diante de Deus que você pecou, errou e foi lá e pecou de novo. Deu para entender? Busque dentro de você aquilo que você acha que se arrependeu, que confessou e aí foi perdoado. O Senhor Jesus perdoou, os pecados já foram todos perdoados. Mas para que você receba esse perdão de cada pecado que você comete, você precisa dar esses passos, reconhecer que pecou, confessar e se arrepender e deixar. Tem que se arrepender genuinamente. E qual é o arrependimento genuíno? Me entristecer porque eu pequei contra Deus e não porque eu sofri consequências. Estão entendendo essa parte? Se você não entender mais nada, guarda isso com você. Isso é importante para a sua salvação, para o seu desenvolvimento espiritual, para o fortalecimento da sua fé. Senão você vai ficar confessando pecados, sofrendo consequência, sem nem saber por quê. Está colhendo frutos de um pecado que você já confessou e aí creu que está liberto, que está perdoado, porque Jesus perdoa pecados, mas você não confessou genuinamente. Então a sua mente está te enganando e aí você está lá sofrendo sem saber por quê. Vamos andando para frente, ainda em Gálatas, ainda no capítulo 5, vamos ler o versículo 13, o 16 e o 17. Gálatas 5, versículos 13, 16 e 17. Versículo 13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, ou seja, para a liberdade, tem um crase aí. Vocês foram chamados para a liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, para dar ocasião para a carne, para viver da carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, ou seja, guiados pelo Espírito. Andar no Espírito que você jamais vai ceder os desejos da carne. É a luta da carne contra o Espírito. Se você anda no Espírito, você ganha. O Espírito Santo ganha e você não cede os desejos da carne. Versículo 17. Porque a carne milita, ou seja, briga contra o Espírito, letra maiúscula, contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo contra a carne, porque são opostos entre si, é Espírito e carne. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, o que ele está dizendo aqui? Há uma luta constante da nossa carne, nosso eu, nossa vontade, nossos desejos, contra o Espírito Santo. É uma luta. Eles militam entre eles. Se você alimenta o Espírito Santo, como alimenta o Espírito Santo? Aos pés do Senhor. Orando, estudando a Bíblia, me consagrando, jejuando, meditando na palavra de Deus, aí o Espírito Santo está alimentado, me fortalece. Se eu não faço nada, não oro, falo com Deus um oi durante o dia assim, e vivo minha vida do jeito que eu quero, eu estou alimentando a carne. Então ele diz que essa luta é para que a gente não faça o que porventura seja do nosso querer. Hoje eu postei um devocional falando: você não tem querer. E aí eu lembrei, quando eu era criança,
Minha mãe dizia, você não tem criança, não tem querer. Ou para mim, com meus irmãos, quando a gente pedia alguma coisa, ou queria fazer alguma coisa, ela falava que criança não tem querer. Quando eu me tornei mãe, eu lembrei disso numa ocasião e eu percebi que a minha filha era um ser humano. E o ser humano tem querer, independe da idade, né? Ele tem querer. Mesmo que o ser humano que não tenha a sua razão, a sua faculdade mental em dia, ele tem querer, certo? Todo mundo tem querer. Então eu mudei a frase e falei para minha filha, olha, você tem querer, só que eu não vou atender esse desejo porque não está na hora. Então nós temos querer, e o Espírito Santo está dizendo aqui, através de Paulo, que essa luta da carne contra o Espírito é para que a gente, e o Espírito Santo está lutando contra a nossa carne, que é para que a gente não faça, porventura, o que seja do nosso querer, para que a gente não saia fazendo a nossa vontade. Porque se a gente fizer a nossa vontade, a gente vai pecar. Sempre que a gente faz a nossa vontade, a gente peca. Porque a nossa vontade nunca é uma coisa santa e imaculada. Sempre tem um pecado ali no meio. Então a gente tem que fazer a vontade de Deus. Amém? Gálatas 6, vira uma página aí para você que está na Bíblia, quem está no aplicativo, passa um capítulo para frente. Gálatas 6, vamos ler do versículo 7 ao 9. Versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção ou destruição. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, veja que o texto começa dizendo, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Lembra que eu falei que a gente se engana, né? E diz, não, eu me arrependi, eu reconheci meu pecado e me arrependi, mas na verdade você estava arrependido por outra razão. O texto está dizendo, de Deus não se zomba. Deus conhece o coração, Ele está sabendo se o seu arrependimento é sincero ou não. Não, mas eu fui lá pedir perdão para irmãozinho, para a irmãzinha que eu estava... Mas você pediu perdão genuinamente? Você perdoou? Você foi só porque a Bíblia diz para você, você foi por obediência, você foi por amor a Deus? Porque tem isso também. Não, eu fui porque é por obediência. A Bíblia diz que tem que ir, então eu fui. Mas você está indo igual uma criança emburrada que a mãe fala para ir lá e fechar a porta do armário que ela deixou aberta, ela vai lá e bate a porta. Que legitimidade tem essa obediência? Não, a Bíblia diz que tem que ir lá, né? Eu fui pedir perdão. Mas foi genuíno, foi de coração quebrantado? Então o texto diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que você semeia, você colhe. Tudo que você semeia, você colhe. Por isso, presta atenção, nem sempre você colhe aquilo que você mesmo plantou. Presta atenção quando você vai casar, quando você vai namorar, quando você vai andar com amizades. Porque se você anda com uma amizade que colhe, que planta o mal, e você está junto com ela naquela plantação ali, mesmo que não foi você que plantou, você vai colher junto com ela. Se você casou com alguém, você sabendo que a pessoa já era toda errada e aquela pessoa planta coisas ruins, quando ela colher a tempestade, quem semeia vento, colhe tempestade. Quando ela for colher a tempestade, você vai colher junto com ela. Estão entendendo? Então, aquilo que você planta, você colhe. A gente vê acontecendo muito isso com os casais, os jovens, que a gente aconselha e fala, mas não tem nada demais eu namorar com... Eu sou cristão e ele não é, mas ele é lindo, fofo, maravilhoso, tem um monte de coisa de bom. Aí você aconselha, a pessoa vai lá e namora, ou vai lá em casa, daqui a pouco desfez o relacionamento. Colheu aquilo que plantou. Por quê? É luz em trevas, é julgo desigual. E a gente está vendo que na outra pessoa, não só pelo fato de ela não ser cristã, mas já está vendo os traços, já está vendo como a pessoa anda, mas a outra está cega de paixão e quer andar aqui.
Aí tudo que essa aqui plantar, a outra vai colher junto. De Deus não se zomba. Então Deus instituiu lá, olha, não é para casar com pessoas estrangeiras. No nosso caso, não é para casar com jugo desigual. Aí você casa. Ou a pessoa passa um verniz de convertido, você sabe que ele ou ela não se converteu de verdade, só passou um verniz, aí você se engana, casa, porque agora ele ou ela é crente. Aí vem a colheita. Aí você colhe, porque de Deus não se zomba. Estão entendendo? Espero que vocês estejam entendendo. Versículo 8, porque o que semeia para a sua própria carne colherá corrupção ou destruição, ou seja, aquele que está buscando as coisas da carne, ele vai colher a destruição. Está buscando as coisas da carne, vai colher a destruição. De repente, entrando na área sexual, vai para o mundo, vou fazer as coisas da carne, aí vou lá, vou me relacionar fora do casamento. Não estamos casados. A pessoa que é solteira, mas quer comer o lanche antes do recreio. E ainda acha de não se prevenir. Está colhendo destruição para a própria carne. Porque ela pode pegar uma doença venérea, pode trazer uma gravidez indesejada, pode acontecer tantas coisas. Destruição para a própria carne. Colheu, ceifou. Estão entendendo até aqui? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque isso acontece, a gente cansa de fazer o bem. Ele diz que a gente vai ao seu tempo, no tempo certo, nós vamos colher. Vamos colher lá na glória e vamos colher aqui também, mas isso se não desfalecermos, ou seja, se eu não cansar, desfalecer, já não aguento mais, já chamei meu pai tantas vezes para a igreja e ele nunca veio, olha ele aí. Não desfaleceu, olha ele aí. Tá vendo? É assim que acontece, a gente não cansa de fazer o bem, não cansa de buscar, não cansa de insistir, e aí a coisa acontece. Agora vamos fazer uma separação aqui, porque Deus nos deu inteligência. Lembra que Deus te deu inteligência? Não nos cansemos de fazer o bem. Agora você precisa saber se aquela pessoa quer que você faça o bem para ela. Então você não pode amarrar alguém numa cadeira e dizer, eu vou fazer o bem para você. Ela não quer. Ela não quer que você faça. Aí você vai se estourar, se sobrecarregar, se ferir, ir contra Deus, porque Deus está deixando claro que não é para você fazer aquilo que a própria pessoa está dizendo que não quer. Então, quando a Bíblia diz não se canse de fazer o bem, é quando tem uma vida em potencial que você vê que ali vai dar fruto, que você vai regar, que você vai plantar semente, que você vai orar por ela, e uma hora você vai ver acontecer. Então, meus pais oraram pelo meu irmão, por mim, pela minha irmã, oraram até que viram acontecer, e assim tantos milagres, tantos exemplos que a gente vê. Mas se a pessoa não quer, você lança pérolas aos corpos. Se a pessoa não quer, você se agride, porque a pessoa está sendo cruel com você, porque ela não quer a sua ajuda. Ela não quer ser ajudada, então ela vai contra você, mas você continua ali insistindo. Isso não é o que o texto bíblico está dizendo. Deu para entender a diferença? Amém? Todos entenderam? Então, o ponto 1, fechando o resumo do ponto 1, diz para arrepender-se pelo que faz, ou seja, mostra que os erros que cometemos por não sermos guiados pelo Espírito e deixar a carne, a concupiscência tomar conta de nós. O pecado, ele cauteriza a nossa mente e vira iniquidade, lembrei da palavra, vira iniquidade. Por isso, Paulo nos orienta em Romanos 12, 2, aquele texto que ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Lembra que eu disse que lá no começo o que significava se arrepender? Renovação da mente, a mudança da mente. Então Paulo fala, não se conforme com as coisas do mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Ou seja, Paulo está confirmando o que a gente disse aqui sobre arrependimento. Não se conforme com esse mundo, mas renova a sua mente. Se arrependa pelo conhecimento da palavra,
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que a nossa mente vai ser renovada? Pela palavra de Deus. Ela que nos ensina. Como que eu vou saber o que é certo, o que é errado, o que Deus se agrada, o que não se agrada, se eu não conhecer a palavra de Deus, se a minha mente não for renovada pela palavra de Deus? Faz sentido? Amém? Então vamos para o ponto 2, que é o último, que diz, o tema, né, desse ponto 2 é arrependimento pelo que eu não fiz, ou pelo que eu não faço. Vamos relembrar o texto que a gente já leu de 1 Pedro 2,29, que tem uma parte que vai nos caber agora. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Quem vos chamou? Deus. Então, você é tudo isso aqui, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós fomos chamados para proclamar. Veja, nós temos um chamado. Eu tenho um chamado. Todos nós temos um chamado. Todos nós. Não dá para você dizer, mas eu não sei qual é o meu chamado. Sabe sim, que a gente já acabou de ler aqui. Seu chamado é proclamar as virtudes de Deus. E tem mais um que a gente vai ler, que é reconciliar o homem com Deus. Quando você proclama as virtudes de Deus, você já encaminha esse homem para se reconciliar com Deus. Então você tem esse chamado. E aí você deixa de cumprir. É o ponto 2. Se arrepender por aquilo que eu deixei de fazer. Então eu tenho que me arrepender pelos erros que eu cometi, me arrepender genuinamente. Eu tenho que me arrepender por um outro erro, que é deixar de fazer o que Deus me mandou fazer. Ele me deu um chamado, Ele me salvou para isso. E eu não estou fazendo. Eu tenho que me arrepender disso. Me arrepender com todos os passos, que é mudar a rota e fazer o que é certo. Passar a proclamar as virtudes de Deus, reconciliar o homem com Deus. Vamos ver essa reconciliação do homem com Deus? Abre aí, por gentileza, em 2 Coríntios, carta de Paulo também, hoje só dá Paulo aqui. Segunda carta aos Coríntios, está lá no comecinho também, logo depois de Atos, vem Romanos, Gálatas, Coríntios primeiro, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 ao 21. Capítulo 5, versículos 14 ao 21. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Quando você procura, vamos contextualizar nesse texto, Paulo ele fala sobre a transformar a maneira como vivemos, como a gente já falou aqui, transformar a maneira como vivemos, direcionando nossa vida não para nós mesmos, mas para Cristo, que se entregou por nós, ou seja, guiados pelo Espírito. Paulo vai ensinar que a gente tem que, a nossa vida não tem que ser para nós mesmos, mas para Cristo. Ele também está defendendo o apostolado dele e respondendo às acusações dos seus oponentes. Então esse é o contexto dessa carta de Paulo, desse capítulo que a gente vai ler. Diz assim, 2 Coríntios 5,14: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. O que você entende desse versículo? Quem quer dizer o que você entende? Para a gente ajeitar isso aqui, para a gente acordar, vou ler de novo. Pois o amor de Cristo nos constrange. Quantas vezes você já ouviu alguém falar, o amor de Cristo nos constrange? Quantas vezes? Está aqui nesse versículo. O amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, 2 pontos. Um morreu por todos, logo todos morreram. O que você entende disso? Jesus morreu por nós, e nós vamos morrer, estamos sacrificando diariamente por Ele. Exatamente. Um morreu por todos, logo todos morreram para o pecado. Morreu para o mundo. É isso que quer dizer. E ele diz que o amor de Deus nos constrange. A gente, como eu disse aqui, já ouvimos muitas vezes falar, o amor de Deus nos constrange. Mas você já parou para entender o que isso quer dizer? Vamos entender hoje. Vamos entender o que é constranger. Constranger é controlar, impulsionar, motivar. É uma compulsão interna de proclamar o amor de Deus. Ou seja, não é algo imposto.
Ele deu uma ordem de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas aqui está dizendo que o amor de Cristo é constrangedor. Ou seja, o amor, por eu sentir o amor, entender, compreender o amor de Cristo por mim, naturalmente sai de dentro de mim uma impulsão, um desejo de compartilhar esse amor. Deu para entender? Vou repetir. É um impulsionamento, uma motivação, uma compulsão interna de eu querer proclamar as virtudes de Deus, o amor de Deus. Por quê? Porque o amor dele me constrangeu a isso. E constranger a gente entende como envergonhar, né? Alguma coisa assim. Mas constranger é isso, é impulsionar, motivar. É uma compulsão, é manter um controle ali. E esse amor de Cristo nos constrange a querer proclamar o amor de Cristo. Então, se falta em você um desejo ardente de compartilhar o amor de Cristo, você não entendeu o amor de Cristo. Se falta em você um desejo ardente de compartilhar o amor de Cristo, você não entendeu o amor de Cristo. Porque Paulo está dizendo que o amor de Cristo nos constrange a fazer isso, a reconciliar o homem com Deus. A gente entende tanto, a gente é tão amado, a gente percebe o tanto que Deus nos ama, quanto a gente é perdoado, compreendido, a longanimidade de Deus, a bondade de Deus, a benevolência. A gente entende tanto esse amor que a gente quer que o outro tenha, receba isso. Sabe quando você vê alguém que tem uma necessidade, que precisa de emprego, alguma coisa assim, está lutando na vida e você descobre: caramba, essa vaga é ideal para aquela pessoa, ela tem até amanhã para fazer inscrição. O que você faz? Você é impulsionado, constrangido, motivado a ligar para aquela pessoa e falar: fulano, tem uma vaga assim, aquilo que você precisa, você está... Não acontece isso? Para o emprego com um amigo, para uma vaga em algum lugar, uma consulta médica que vai ter um mutirão e você tá, minha amiga está meses na fila de espera, vai ter um mutirão, amanhã ela não consegue fazer, você já liga para ela, você é constrangido, motivado, impulsionado a fazer isso, entendeu? É isso que quer dizer o constranger do amor de Cristo. Então a gente deve sentir isso por: meu Deus, olha o que Deus fez em mim, olha o que Deus fez na vida da Lucy. A Lucy vai sentir o quê? Eu quero falar desse Deus que me sustentou até aqui, que me livrou da morte. Eu preciso falar desse Deus. Assim, todos nós temos que nos sentir constrangidos a falar do amor de Deus, para que todos conheçam este amor. Deu para entender o que é o constranger do amor de Deus? O versículo 15 diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, ele morreu por todos, para, como foi já explicado aqui, para que aqueles que por quem ele morreu vivam não mais por si, mas para ele. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Certo? Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que fizeram-se novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Você tem um chamado e você tem um ministério. Glória a Deus. Você tem um chamado, que é qual? Quem lembra? Quem lembra do chamado que nós falamos aqui? Estava todo mundo aqui hoje na pregação. O chamado é proclamar as virtudes de Deus. Que está lá em 1 Pedro 2,9. O texto que fala que nós somos nação santa, raça eleita, ele diz um porquê disso. Para que a gente vá e proclame as virtudes de Deus. Você tem um chamado, proclamar a Deus. E você tem agora um ministério. O ministério da reconciliação. Pense que é você que vai reconciliar o homem com Deus. Quem fez isso? Jesus. Você está reproduzindo o que Jesus fez. Isso não é valioso demais para você? Aqui diz o texto que o Pai, foi Jesus, foi Deus,
Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus enviou Jesus para nos reconciliar com Ele, com o Pai. No sacrifício dele, a gente se tornou filho, se reconciliou com Ele e teve acesso a Ele. Continuamos tendo até hoje. E aí Ele nos deu esse ministério da reconciliação. Então, todos nós temos um ministério. Qual é? Reconciliação. Você entendeu que seu papel é reconciliar o homem com Deus e não afastar o homem de Deus? E por que eu estou falando isso? Porque na arrogância da santidade a gente conduz um monte de gente para o inferno. A gente julga um monte de gente e condena para o inferno. Mas nós não somos juiz, nós não somos Deus. Nossa função é reconciliar e não condenar. Entendeu bem a diferença? Sua função é reconciliar e não condenar. E como é que eu reconcilio? Claro que quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, é Ele quem convence. Mas como que eu faço? Pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho acima de tudo. Porque não adianta eu pregar uma coisa e fazer outra. Que aí eu afasto essa pessoa de Deus. Ele vai falar, é esse Deus aí? Ele está me oferecendo, olha como ela é, olha como ele é. Então eu tenho que pregar o Evangelho com palavras, se for preciso, mas muito mais com a minha vida. E assim eu reconcilio o homem com Deus. Assim eu mostro para ele o quanto ele está perdendo, ele está fora da presença de Deus. A Bíblia diz, viu, Sr. Ismael? A Bíblia diz que na presença de Deus há delícias de alegria, que a tristeza salta de alegria. A Bíblia diz que Deus é o nosso pastor e nada nos falta. Que Ele é todo poderoso, é soberano, Ele tem o controle da nossa vida nas mãos dEle. Que nada passa sem Ele perceber, nada foge aos olhos dEle. A Bíblia diz que Deus é uma fonte de água viva. Quem beber dessa fonte jamais terá sede. Claro que não é a sede material, mas é da alma. Ou seja, acabou a solidão, acabou a secura da alma, acabou a tristeza, acabou a angústia, acabou o medo que está bebendo da fonte, sua fome, sua sede está sendo saciada. Você tem um pão vivo que desceu do céu, você é alimentado pela palavra de Deus. Tudo isso a gente tem em Deus. E no mundo, o que eu tenho? Tristeza, angústia, dor, solidão. Ah, mas eu sou livre. Se eu virar crente, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro. A Bíblia diz, vem como estás. Você vem como está. Ninguém aqui vai chegar e falar, não, você não pode usar essa roupa, você não pode fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Sabe quem vai fazer isso? O Espírito Santo. Dia após dia, conforme for ouvir a palavra, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele vai te convencendo, você vai se sentindo mal, falando, não tá, essa atitude aqui está me incomodando. É o Espírito Santo falando, olha, esse não é o caminho certo. Então você vai sendo transformado. Daqui a pouco você tem uma vida leve, você tem algo que chama paz, que excede todo entendimento. Sabe o que significa isso? É estar no meio da angústia, da guerra, do sofrimento e sentir paz. Porque você não depende das circunstâncias, você depende de Deus, que te dá a paz, que excede todo entendimento. E é essa a nossa função, é falar isso para o mundo, que eles não sabem. O mundo acha que não está pecando, ele não sabe o que é pecado. Ele acha que a vida dele está tudo certo, porque ele não conhece a lei de Deus. Então tem que chegar para ele e falar, olha, o que a Bíblia diz, o que Deus diz é isso, isso e isso. Você conhece a paz? Você conhece o amor de Deus? Você já viveu o amor de Deus? Você já teve a sensação, você já viveu a experiência de fechar os seus olhos e falar para Deus, Deus, eu não tenho força nem para falar. Só me socorre aqui. Quando você vir, você sente um alívio. Corre uma lágrima do seu rosto, o Espírito Santo seca a sua lágrima, ele colhe a sua lágrima. E você sai dali aliviado. O problema mudou, passou já? Não, está lá. Mas eu estou aliviado. Porque eu tenho a paz que excede todo entendimento. É essa a palavra que tem que ser pregada ao mundo. E não, você está errado.
O que você está fazendo está errado. Você não devia fumar, você não devia falar mentira, você não devia fazer fofoca, isso leva para o inferno. Não é essa a pregação. A pregação é sobre Jesus, não é sobre apontar erros. Se você apontar erros, aponte Jesus, que Ele vai convencer a pessoa do erro. O Espírito Santo vai fazer esse trabalho. Você não é o Espírito Santo. E quem acusa é o diabo. Você não é o diabo e nem o Espírito Santo. Você é um reconciliador. Amém? Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, que é o que a gente acabou de dizer. De sorte que somos embaixadores. Ó, a gente só está subindo de grau. Agora a gente é embaixador. Era reconciliador, agora a gente já somos embaixador já. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha aqui, para você que gosta de apontar o dedo, vou ler o texto de novo para você. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse quem? As pessoas a quem nós estamos falando de Cristo, por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. O que Paulo está dizendo? Deus nos usa para ir lá e exortar a pessoa, porque a gente está falando para ele se reconciliar com Deus em nome de Jesus. Você chega lá para a pessoa que está no mundo e fala: você não quer conhecer Jesus, você não quer andar com ele, se reconciliar com Deus. Ah, mas Deus é o culpado, olha o mundo como está. Aí você vai falar: não, Deus fez tudo certo, tudo bom, foi o homem que se perdeu. Foi o homem que se perdeu. Deus criou tudo bom, está lá em Gênesis, Deus criou isso e viu que era bom. Deus criou aquilo e viu que era bom. Tudo que Deus fez é bom, Deus é bom o tempo todo. A desgraça que está acontecendo no mundo é pela escolha do homem. Lembra que a gente colhe o que planta? O mundo está colhendo o que está plantando, o mundo está zombando de Deus, está afrontando Deus e está colhendo o que está plantando. Então não é culpa de Deus. Então, quando a gente chega diante de alguém e traz esse alívio e fala: olha, Deus não é esse que você está achando, que você está vendo que o mundo está sofrendo por causa de Deus, que Deus é um carrasco. Isso aí é consequência. Ele é um pai que ama, é um pai que ama, que cuida, que zela, que corrige, que ensina. É um pastor que não deixa faltar nada. Agora, para você ter tudo isso, você precisa andar juntinho dele. Você precisa congregar numa igreja para ouvir a palavra, para ser alimentado, para ter essa unidade, para ser o corpo de Cristo, porque Cristo é a cabeça e esse povo, a igreja do Senhor é o corpo. Cada um é um membro. Imagina se Ismael é um corpo, esse corpo. A cabeça é Cristo, o braço é uma pessoa, o braço é o Felipe, o outro braço é a Bruna, a perna é a Luciana, a outra perna é a Rosana, a unha do dedão é a Lucy, a orelha é a Cida. Como é mesmo o nome do jovem que está nos visitando? Gustavo. Aí o Gustavo é o dedão da mão, é o corpo. Então cada pessoa aqui tem uma função. E o texto bíblico diz que se tudo fosse perna, se o corpo fosse todo perna, como que ia funcionar? Então Deus fez o corpo com perfeição, cada um tem sua função. Então cada pessoa aqui tem sua função, não tem ninguém menor nem maior. O pastor não é maior do que a pessoa que fica ali abrindo a porta, do que a pessoa que serve café. Ninguém é maior nem menor, no reino de Deus não há maior nem menor. Todos têm função, porque é um corpo unido, é um corpo andando junto. Não dá para a perna brigar com a outra perna e falar: eu vou para um lugar, você vai para o outro. Como é que faz isso? Não faz, né? Assim é o corpo de Cristo, tem que andar em unidade, tem que andar em união. Amém? Aí o versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Ele quem? Deus. Está se falando de Cristo, que não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós somos justificados por Cristo. E por isso nós temos perdão, por isso nós podemos
reconciliar o homem com Deus, porque fomos justificados, porque pecar, todos nós pecamos. Então, encerramos o ponto 2, só quero repassar com você. O ponto 2 nos mostra de que devemos nos arrepender por aquilo que a gente deveria fazer e não faz, que é reconciliar o homem com Deus, é pregar o Evangelho. No ponto 1, a gente falou de se arrepender, de vivermos guiados pela carne e não pelo Espírito Santo. E no ponto 2, de se arrepender por não fazer o que Deus nos mandou fazer. Você entendeu essa mensagem? Quem entendeu? Ficou claro para você? A conclusão é: você que crê em Deus, que entregou sua vida para Jesus, ainda é raça eleita, propriedade exclusiva de Deus. E você pode ter ouvido tudo isso e falado: meu Deus, minha vida está toda errada. Mas nós acabamos de ver que Deus nos tornou justiça de Deus. Nós somos justificados, então você ainda é raça eleita e propriedade exclusiva de Deus. Exclusiva de Deus, você é propriedade exclusiva de Deus. Você só pode deixar de ser exclusiva se você der lugar para outro Deus. É você que tira a exclusividade. Quando você abre o seu coração para outros deuses, para altares, é você que tira a exclusividade. Você é propriedade exclusiva dele. Ele te escolheu, ele mandou Jesus morrer para salvar você. Você pertence somente a ele.